Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje estamos encerrando o nosso tema do mês de março, que foi Inglês para Viagem, English for Travel. A nossa primeira live, então, Inglês para Viagem, foi planejando a sua viagem. Depois nós fizemos uma de aeroporto e imigração, um pouquinho mais específico para a imigração americana. Depois nós fizemos hotel e restaurantes. E hoje, então, a gente vai ver passeios turísticos, direções e transporte, tá bom? E vamos encerrar, então, hoje as nossas lives com esse tema. Mais uma vez, eu queria dizer que vocês podem, a qualquer momento, nos enviar perguntas e dúvidas que vocês possam, né, ter ficado depois das lives ou mesmo durante, que a gente vai ficar muito feliz em responder para vocês, tá? Então, a partir da semana que vem, então, já começa o mês de abril e nós vamos ter um novo tema. O tema, a partir da semana que vem, para todo o mês de abril, é Food and Beverage, que é comida e bebida. Então, cada dia nós vamos ter algumas situações, algumas frases para ajudar você em alguma situação que envolva comida ou bebida e depois trabalhar o vocabulário específico para aquele local. Então, a gente vai ter situações no supermercado, situações para fazer pedido de fast food, situações em restaurante, daí um pouco mais específico falando de comida. Então, depois a gente vai anunciando, conforme vão chegando essas lives, a gente vai anunciando os próximos temas, tá bom? Mas vai ser bem legal, tá ficando muito, muito legal, então eu convido vocês a assistir, tá bom? Então, vamos começar a nossa live de hoje. English for Travel, então, Sightseeing, Transportation Directions, que é passeios turístico, transporte e direções. Então, como não tem como prever que tipo de diálogo você vai ter em determinadas situações num passeio turístico, o que eu coloquei aqui são algumas perguntas ou algumas frases que vão ajudar você naquelas situações. Então, se você estiver fazendo um passeio turístico, tem algumas frases aqui que vão ajudar você, tá? Então, por exemplo, se você chega no local ali combinado para sair de ônibus, ou seja lá a forma que vai ser o passeio turístico, tá? Então, a pessoa provavelmente vai, né, dizer que vocês estão bem-vindos. Então, welcome to the Chicago Bus Tour. The bus will leave in 30 minutes. Então, aqui algumas coisas-chave. Então, welcome, né, obviamente, é bem-vindo. Aí, bus tour, train tour, boat tour, seja lá como for a maneira que você está fazendo aquele turismo, né, aquele passeio. E the bus will leave in 30 minutes significa o ônibus vai sair em 30 minutos. Então, a palavra-chave aqui seria bus, leave e aí 30 minutes, ok? Então, se for de avião, airplane, se for de barco, boat ou ship, então aqui varia a forma com que você vai fazer o passeio, tá? Então, bem-vindos ao tour de Chicago, ao ônibus do Tour de Chicago. O ônibus estará partindo em 30 minutos, tá? Então, isso aqui é bem importante saber, porque se ele avisar, você já fica ali perto para não perder, eu já entro no ônibus. Então, provavelmente a pessoa vai se apresentar de alguma forma mais ou menos assim. Então, my name is Paul and I will be your tour guide today. Meu nome é Paul e eu serei, então, o seu guia de turismo hoje. We will visit the main tourist attraction. Então, main tourist attraction é a atração turística principal. Main é principal. Então, vamos visitar a atração turística principal. On the right you will see, então à direita você vai ver, então se você está dentro de um ônibus ou num ferry boat daqueles, você vai ouvir bastante isso conforme você vai passando pelos locais. Então o guia de turismo vai estar explicando o que você está vendo. Então on your right significa a sua direita. On your right you will see, a sua direita você vai ver. Ou então on your left, então on your left is the, que é outra forma, então, em vez de you will see, em vez de você vai ver, seria a sua esquerda está, aí você, né, um prédio famoso, um local famoso. Straight ahead is the, então quando ele falar straight ahead, é à frente, seria reto à frente.
você vai ver, ó, a reta frente é o ou é a, e aí ele vai falar o bairro tal, o monumento tal. Aí eles podem, né, as pessoas que estão com você ali, ou mesmo o guia de turismo, ele pode perguntar: Where are you from? Eu botei guys em parênteses, porque se ele estiver perguntando só pra você, ele vai perguntar Where are you from? De onde você é? Quando você viaja, você vai ouvir muito essa pergunta. Vários lugares que você for, vai num restaurante, vai numa loja, que a pessoa perceber que você é turista, ela vai perguntar Where are you from? De onde você é, tá? Se você tiver com um grupo, provavelmente ele vai perguntar Where are you guys from? Que daí isso aqui significa guys, seria pessoas, pessoal. Então, de onde vocês, né, o grupo é, ok? E aí a resposta, I am from Brazil, se você está falando só de você, I am from Brazil. Se você está representando o grupo, então, we are from Brazil, tá? Então, where are you from? I am from Brazil, we are from Brazil, tá bom? Isso aqui é muito usado nas viagens, então isso vale anotar, tá bom? Depois, você pode perguntar, where is the beach? Where is the park? Where is the museum? Então, beach é praia, park é parque, museum, museu. Então, where is the beach? É onde é. Onde é a praia, onde é o parque, onde é o museu. Ok? Depois, how much is this? Quanto custa? Quanto custa isso? Tá? Tem maneiras mais completas de falar. Eu dei a maneira mais sucinta, que normalmente a gente quer a maneira mais, né, mais rápida de perguntar para não ter que lembrar tanta coisa. Mas tem uma maneira mais sucinta ainda. Se você não consegue falar tudo isso, só how much e a ponta. Quanto? Quanto? How much? A pessoa vai entender que você quer saber o valor daquilo ali, tá? Então, how much is this? Quanto é isso aqui, tá bom? Can I take pictures? Então, você entra às vezes num museu, ou num espetáculo, ou numa exibição, e às vezes não pode tirar foto, eles falam. Eles podem falar assim, ó, no flash photography, que não pode usar nenhum tipo de fotografia com flash, tá? Ou no pictures allowed. Então, aqui você não pode tirar foto. Se você não sabe, você pode perguntar, can I take pictures? Posso tirar fotos? What is the Wi-Fi password? Então, qual é a senha do Wi-Fi? Porque ônibus, eu posso dizer dos Estados Unidos que eu sei, de outros lugares eu não sei, mas imagino que sim. Eles já têm Wi-Fi, então você entra no ônibus e muitas vezes o ônibus ali tem Wi-Fi, então você pergunta qual é o password do Wi-Fi, mas também quando você chega num restaurante ou quando você vai algum parque, se tiver Wi-Fi, para perguntar a senha, então, what is the Wi-Fi password? Qual a senha do Wi-Fi? What time do you open? Que horas vocês abrem? E what time do you close? Que horas vocês fecham? How much is the ticket for? Aí, isso aqui significa quanto custa o ingresso para, aí você vai completar o que você quer. Então, how much is the ticket for the museum? How much is the ticket for the train ride? How much is the ticket for the show? Então, aqui você vai completar com o que você quer saber, tá bom? Aí aqui eu botei uma maneira bem educada de pedir uma dica de alguém, que seria assim, ó, excuse me, do you know a good pizzeria? Você pode fazer só do you know a good pizzeria, tá? Que significa você conhece uma boa pizzaria, tá? O excuse me é o com licença, então fica uma maneira mais educada de perguntar, principalmente se você vai estar falando com um estranho. Mas se você não lembrar e você só quiser uma coisa mais enxuta, do you know a good pizzeria? Vocês conhecem uma boa pizzaria. Do you know a good restaurant? Do you know a good park? Do you know a good beach? Então, aqui de novo, para pedir essa dica, você pode pedir para qualquer um, né? Para qualquer um, não, perdão, sim, para qualquer um.
mas para pedir essa dica aqui, você só trocaria o pizzeria para aquilo que você quer, tá bom? Depois, agora nós vamos entrar então por alguns termos, alguns vocabulários importantes para saber que estão relacionados a passeios turísticos, tá? Então, zoo, zoológico, amusement park, parque de diversões, beach, praia, village, aldeia, museum, museu, national park, parque nacional, ou só park também seria parque, theme park, parque temático, farm, fazenda, e waterfall, que é cachoeira. City tour, então seria um tour pela cidade, um passeio pela cidade. Cruise, cruzeiro. Seaside é o litoral. Countryside é a parte do campo, interior. Exhibition, exposição. Monument, monumento. Festival, festival. Boat trip, passeio de barco. Camping site, local de acampamento. Depois, ticket. Então, ticket seria a passagem, seria o ingresso, tudo aquilo que você compra para ter acesso àquele passeio, àquele transporte é o ticket. Até mesmo para avião se fala ticket, tá? Affordable. Affordable significa acessível, em conta, tá? All inclusive significa que está tudo incluído. Então, se você quer um hotel all inclusive, um hotel tudo incluído, então adiciona all inclusive hotel. Amenities, comodidades. Você pode querer saber, por exemplo, se o parque tem amenities, se a praia vai ter amenities. Então, comodidades. Car, carro. Car rental, aluguel de veículos, de carros. Convenience, conveniência. Então, convenience store, por exemplo, seria loja de conveniência. Country, país. Crowded, lotado, cheio. Então, se você quer saber, por exemplo, is the beach crowded? Você vai ali na recepção do hotel para perguntar, você está querendo ir para a praia aquele dia, você quer saber se normalmente aquele dia ela está lotada. Então, is the beach crowded today? Or do you know if the beach is crowded today? Você sabe se a praia está lotada hoje? De novo, você sabendo essas palavras-chave, você consegue montar algumas frases bem curtinhas. Então, por exemplo, beach crowded, se você fizer assim, a pessoa vai entender. Você quer saber se a praia está lotada, tá bom? Agora vamos para a parte então de transporte, tá? Então, algumas perguntas que você pode precisar nesse sentido. Então, where can I take a bus? Ou, where can I take a subway? Where can I take a taxi? Onde eu posso pegar um ônibus? Onde eu posso pegar um metrô? E onde eu posso pegar um táxi, tá? Outra palavra para táxi é cab, C-A-B, cab. Does this bus go downtown? Então, se você quer saber, o ônibus está parado ali, antes de entrar, você quer saber se ele vai para o lugar onde você quer ir. Então, does this bus go downtown significa, esse ônibus vai para o centro da cidade? Mas você pode perguntar, por exemplo, does this bus go to the beach? Does this bus go... Aí você tem o endereço de onde você quer ir, mostra o endereço. Does this bus go? Ou então, bus goes, e mostra o endereço. Aí ele vai saber que você quer saber se ele passa por ali. Where is the nearest bus stop? Então, nearest é mais próximo. Aqui significa onde fica a parada de ônibus mais próxima. Então, essa é uma palavra interessante de saber. Nearest, que significa mais próximo. Então, de novo, você precisa de uma farmácia. Vai na recepção do hotel e fala nearest pharmacy. Nearest drugstore. Aí, ele vai entender o que você quer, tá? Então, isso é bem interessante de saber. Nesse caso aqui, então, where is the nearest bus stop? E se você quer falar a frase completa, é só mudar o bus stop para aquilo que você está procurando. Where is the nearest park? Where is the nearest shopping mall? Que seria o shopping center da cidade. How much is the bus ticket? Lembra do how much is this? É a mesma coisa. How much is the bus ticket?
Quanto custa o ticket do ônibus? De novo, o que você trocar aqui, quer saber o preço, só trocar aqui, tá? É quanto custa aquela coisa. How do I get to? Aí você completa. Como eu chego até? Aí você completa ali. How do I get to the hospital? How do I get to the church? How do I get to the park? Então, como eu chego a esses lugares? Is this seat taken? Se você entra num ônibus, num trem, alguma coisa assim, você quer saber se aquele assento está disponível. Is the seat taken? Na verdade, se está ocupado, perdão. Se ele está ocupado. Seat taken. Assento pego, né? Literalmente falando, ou seja, assento ocupado, tá bom? Então, este assento está ocupado? Can I walk there? Eu posso caminhar até lá? Então, se você pergunta vai lá, por exemplo, pergunta where's the nearest pharmacy? Aí o atendente explica como chegar lá. Aí é bom você perguntar, can I walk there? Ele vai dizer se você pode chegar lá caminhando. Ou ele vai dizer, no, it's too far, take the bus, take the train. Ou então ele vai dizer, yes, 2 blocks, 2 quadras, alguma coisa assim, tá? Depois, where can I rent a car? Esse E não tem, tá? Desculpa. Where can I rent a car? Onde eu posso alugar um carro? E aí algumas palavras relacionadas ao transporte que são interessantes de saber. Então, car, carro, bus, ônibus, airplane, avião, ship, navio, e cruise ship, é um navio de cruzeiro, bicycle, bicicleta, taxi ou cab, táxi, subway, metrô, train, trem, motorcycle, moto, motocicleta, van, van, ferry é balsa, ok? Bus stop significa parada de ônibus, subway station, estação de metrô, bus station, estação de ônibus, train station, estação de trem, car rental, onde você aluga carros, airport, aeroporto, parking lot é estacionamento, public transportation, transporte público. Então, isso também é bem interessante de saber, porque você quer andar de ônibus ou quer, né, ter uma experiência bem das pessoas da cultura local. É bom andar de public transportation para ver as coisas de uma forma um pouco diferente do que você viria, né, estando somente num tour, tá? Então, public transportation, transporte público. Depois, directions, direções. Então, algumas maneiras de pedir direções ou de dar, tá? Então, excuse me, how do I get to the museum from here? Com licença, como eu chego até o museu daqui? Então, de novo, essa é uma maneira completa e educada de pedir essa informação, mas se você precisa montar umas coisas um pouquinho mais objetivas, o que você pode fazer how do I get to the museum? Tira o início e o fim. How do I get to the museum? How I get museum, por exemplo. É uma frase incompleta, mas eles vão compreender. Where is the park? Onde é o parque? Tá? De novo, eu posso falar simplesmente park ou where park, alguma coisa assim. Eles vão entender que você quer saber onde é o parque. You go straight ahead and turn left. Então, you go é você vai. Então, quando eles começam a falar you go, você já sabe que eles estão explicando como chegar lá. E se você tem um nível de inglês que você consegue explicar, então seria essa maneira que você vai explicar caso alguém pergunte para você. Então, you go straight ahead, você vai, siga reto, and then turn left. E aí, vire à esquerda, tá? Então, claro que essa parte aqui vai depender das directions que você tem que dar. Então, algumas coisas importantes. Turn left significa vire à esquerda. Turn right significa vire à direita. Go straight, vá reto. Continue until, então continue até. Aí você pode dizer continue until
At the end of the street, até o final da rua. Continue until the lake. Continue até o lago. Continue until the first light. Continue até o primeiro sinal. Take the train. Então, pegue o trem. Take the subway. Pegue o metrô. Take the bus. Pegue o ônibus. Take the ferry. Pegue a balsa. Follow the sign for. Então, siga as placas para. Então, por exemplo, assim, eu quero ir downtown, eu quero ir no centro da cidade. Então, eu pergunto, where is downtown? E a pessoa vai dizer assim, ó, go always straight ahead. Então, vá sempre reto. And follow the signs for downtown. Então, ele vai dizer assim, que é fácil, só siga as placas. As placas vão dizer como chegar lá. At the traffic light, então seria no sinal, na sinaleira. In 2 blocks, turn right. Então, aqui em dois quarteirões, vire à direita. Então, blocks é quarteirão. Turn é virar. E aí, right é direita e left é esquerda. Ok? Near, perto. In front of, na frente de. Em frente a também. Besides, ao lado. Behind, atrás. On the corner of, tarará and tarará. Então, na esquina da rua 1 com a rua 2, por exemplo. On the corner of, seria na esquina de. Gas station, posto de gasolina. Church, igreja. Hospital, hospital. E aí eu coloquei aqui para finalizar, então, botei assim, frases para situações diversas, ou seja, umas frases de emergência. Isso aqui, na verdade, são frases que você provavelmente vai precisar em todo o momento da viagem, tá? Isso não é só para o assunto de hoje, mas eu deixei para o final, então, para finalizar com elas. Então, são frases que, se você vai viajar e não tem ainda muita segurança no seu inglês, é bom ter isso anotado, porque são frases que você vai muito provavelmente usar. Então, por exemplo, can you help me? Você pode me ajudar, que você está pedindo ajuda. Can you help me? Você pode me ajudar. Ou então, em último caso, help me, tá? Lembra que eu falei numa outra live, bota um please do lado ali, no final do que você falar, que a pessoa vai entender que você só não está sendo mais educado por questões de limite da língua. Não é por falta de educação. Então, por exemplo, pode ser assim, ó, help me please, ou help please. A pessoa vai entender que você quer ajuda, tá? Sorry, I didn't understand. Desculpa, eu não entendi. Sorry, I didn't understand. Isso é uma das primeiras frases que uma pessoa que não fala inglês, que vai viajar, precisa saber, tá bom? O help, só pra clarificar, esse help aqui, ele não é necessariamente uma coisa que a gente pensa em help, pensa em socorro, não é nesse sentido somente, ele pode ser uma ajuda, então uma ajuda simples, então você não precisa estar em perigo para pedir help, tá? Can you repeat that? Você pode repetir isso? Can you repeat that? Can you speak slowly? Você pode falar devagar? Can you speak slowly? Please significa por favor. Thank you significa obrigada. Pode ser thank you ou só thanks, daí com S no final. Só que thanks é bem mais coloquial, é bem mais informal, tá? You are welcome. Essa é a maneira que eles dizem de nada. Então, mesmo que você não vá falar, porque é um pouquinho complicado, nem todo mundo consegue falar isso aqui, quando você está iniciando, quando está aprendendo, mas é bom você poder pelo menos reconhecer. Então, quando você falar thank you, a pessoa fala you're welcome. É um pouquinho mais rápido, né? You're welcome, porque eles usam a contração, eles vão contrair o you com o are. You're welcome significa de nada. Excuse me significa com licença. Ou se você esbarra em alguém também, você pode falar excuse me, também no sentido de desculpe, excuse me, tá? E I am sorry, eu sinto muito, I'm sorry. Então você está pedindo desculpas, tá? Então, se você, de novo, esbarrou em alguém, você pode falar excuse me, se for uma coisa bem leve, se você machuca a pessoa mesmo sem querer, I am sorry. Então, peço desculpas. Ok? Então,
Hoje encerramos a nossa live e com isso encerramos então a nossa série de lives de inglês para viagem, English for Travel. E esperamos que você tenha gostado, que seja bem útil e que em breve a gente consiga viajar para todos os lugares do mundo, sem ter que se preocupar com a pandemia, sem ter que se preocupar com a segurança, e que tudo comece a voltar aos poucos ao normal, ou pelo menos ao novo normal, onde a gente possa viajar bastante, passear bastante, e que tudo isso que vocês então viram nessas lives seja bem útil para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, por favor, mande para nós. Você pode mandar pelas redes sociais, pode mandar mensagem, pode ser direct ou pode ser um post nas lives, que nós vamos ficar muito felizes em responder e ajudar você, tá? E um aviso, todas as nossas lives, elas são postadas no YouTube, na nossa página do YouTube, que é Curso English Prime. Então, na nossa bio do Facebook e do Instagram, a gente vai colocar, então, o link para nossa página, e lá todas as lives estarão postadas. Elas não estarão mais postadas nas redes sociais, elas vão estar concentradas lá no YouTube para você ter acesso e aí poder ver, rever, baixar, tirar suas dúvidas. Tá bom? Bye, bye!